Em diversas áreas da ciência, estudar a evolução é algo extremamente importante. Na geologia, por exemplo, a gente consegue olhar para a Terra como um todo e se perguntar: por que o nosso planeta é exatamente como ele é? Como ele já foi um dia? Por que em plano 2023 algumas pessoas ainda acham que a Terra é plana? Quando entendemos a geologia, a gente consegue ter como se fosse uma cápsula do tempo em nossas mãos. E o principal mecanismo para isso é a paleontologia. E é nessa linha de raciocínio que nós vamos explicar para vocês hoje o que são os moluscos fósseis. Os gastrópodes são organismos que vivem fixos ao substrato marinho de rios ou de lagos. A maioria tem a concha em formato de espiral, embora grande parte tenha perdido essa concha devido à sua história evolutiva. Os registros fósseis mais antigos dos gastrópodes, eles datam de 540 até 505 milhões de anos atrás. Sua concha, por ser feita de calcário, facilmente se dissolve, deixando apenas moldes ou o preenchimento das partes vazias dessas conchas pelo substrato, que nós denominamos contramoldes. Por grande parte da história, os gastrópodes foram apenas marinhos, mas eles passaram a habitar ambientes de água doce também, buscando mecanismos de sobrevivência. Pelos gastrópodes serem muito diversos e terem uma boa distribuição, eles acabam fornecendo informações muito importantes, tanto sobre o seu desenvolvimento, quanto sobre o desenvolvimento dos ambientes onde nós encontramos esse registro. Os bivalves são moluscos filtradores, representados principalmente pelos mariscos e pelas ostras. Os bivalves, eles são conchas côncavas que possuem duas valvas. A principal função dessas valvas é a proteção contra predadores e também a proteção proteger da desidratação em ambiente entre marés, que são ambientes entre a costa e o mar. Como no registro fóssil os músculos que articulavam essas valvas não se preservam, é muito comum encontrar apenas uma concha. Mas já que a gente encontra apenas uma concha no registro fóssil, como dizer que essa concha era um bivalve? Então, dentro dessa válvula, internamente nessa válvula, a gente vai encontrar estruturas chamadas de cicatrizes musculares, que vão dizer se essa concha era um bivalve ou não. Se ela possui as cicatrizes musculares, ela era um bivalve. Se não, ela não era um bivalve. Essas conchas, elas se adaptaram muito bem no Mesozoico ao substrato, ou seja, elas começaram a usar o substrato como abrigo. Sendo assim, se tornaram a fauna conchífera dominante em todo o Mesozoico até o final do Mesozoico, no Cretáceo. Cefalópodes são moluscos marinhos, predadores, que têm 8 braços ou tentáculos derivados do pé. Suas conchas são fortemente enroladas e elas têm uma abertura que é chamada de diafragma. As linhas de crescimento desse molusco é visível ao lado de fora de suas conchas. Na parte interna é dividida em uma série de câmaras que são separadas por estruturas chamadas septos. As câmaras, elas são conectadas por meio do sicúnfulo, que é o mecanismo que ajuda a remover a água e a entrada de oxigênio para essa concha. Os nautiloides foram os primeiros cefalópodes identificados. Suas formas iniciais eram retas, mas após grande diversificação, elas também passaram a ser enroladas em um único plano. Os cefalópodes são muito diversos e têm uma evolução muito rápida, o que é muito interessante e importante, ainda mais para a reconstrução geológica.
Os monoplacóforos são moluscos de conchas côncavas, lisas e levemente ornamentadas. O monoplacóforo mais antigo, ele data do Cambriano, e desde então a gente já reconheceu mais de 20 espécies de monoplacóforos. É possível que os monoplacóforos tenham estado na origem dos moluscos atuais. Na bioestratigrafia, a rápida evolução e a ampla distribuição desses moluscos fósseis nos ajuda na determinação de idade de rochas, bem como a correlação de rochas de uma área com rochas de outras áreas. Isso é muito importante na geologia, pois assim conseguimos contar a história de um ambiente. Na paleoecologia, devido à grande diversidade e abundância desses fósseis de moluscos, a gente consegue compreender a composição das rochas marinhas e aproveitar para reconstruir o ambiente em que aqueles moluscos viviam. A partir disso também a gente consegue perceber a análise isotópica, para ter uma noção de que aqueles moluscos viviam em um ambiente de muita salinidade, de baixa salinidade, qual era a temperatura da água onde eles viviam. Outra coisa bem importante dos moluscos fósseis é que algumas espécies elas estão presentes apenas em sedimentos inconsolidados, sedimentos como argila, que são sedimentos mais fáceis de trazer riscos geológicos, ou seja, a gente também usa os moluscos fósseis quando eles estão presentes em alguma camada para a gente identificar se aquela camada é uma camada que pode trazer risco, por exemplo, para a construção civil, em construções futuras, ou no desenvolvimento urbano. Na paleoclimatologia, nos permite interpretar a ocorrência de algumas espécies nas camadas sedimentares, podendo indicar as condições climáticas em que esses organismos viviam. Se o ambiente era mais quente, era mais frio, pode também indicar os padrões das correntes oceânicas e as condições climáticas que eles se desenvolviam. Podendo nos indicar também informações importantes para a pesquisa sobre as estratégias de adaptação desses organismos. O intuito do vídeo foi trazer um grupo fóssil que é estudado dentro da paleontologia e que é muito importante e muito aplicado também na geologia. A preservação desses fósseis é crucial para entender a história da vida e a evolução das espécies na Terra. Essa ciência é fundamental para preservar esse legado valioso que a gente tem. A gente agradece a vocês que assistiram até aqui. E gostaríamos de agradecer também a oportunidade de estar divulgando ciências fora do ambiente acadêmico. É isso. Obrigada. Até a próxima.